Agora são dois canais. Oh my O God. Porradocrata, um canal mais ácido sobre filosofia, sociedade, comportamento, questionando e criticando tudo e todos para variar, forjando os guerreiros do amanhã, entregando a você a Blood Pill semanalmente para te tornar o gladiador ou gladiadora das arenas virtuais. Porradocrata Nerd é um canal sobre cultura e entretenimento em geral, cinema, quadrinhos, games, jogos de RPG e muito mais. Inscreva-se em ambos, não dê bobeira. Como prometida, a segunda parte, olha que vai ter terceira e se bobear uma quarta, hein? Não vou prometer não, que vocês sabem como é que eu sou, né? Mas vamos lá, segunda parte de The Last of Us. Antes de qualquer coisa, vou deixar bem claro o meu posicionamento em relação a 3 pessoas aí. Na verdade são 4. 3 grandes canais do YouTube que eu sigo e admiro. Então vamos assim, o primeiro, o Wagner Tomazoni, que eu não sei pronunciar o nome dele, uma vez eu vi ele dando chilique por causa disso. E se esse vídeo um dia cair nas mãos dele, tenho certeza que ele vai me xingar, mas pô, Wagner, foi mal. Todo mundo também erra o nome da minha esposa, eu já me acostumei, ela já se acostumou e a gente leva de boa. Então foi mal aí, mas eu gosto de ti, hein? Apesar de parecer emo. Então, o Wagner do canal Tragicômico é um cara que no início eu tive uma certa rejeição e sim, puramente preconceituosa, um pré-conceito, por causa do jeito emo dele. E o mais engraçado é que ele mesmo se assume emo. Mas conforme eu fui conhecendo o cara, eu fui vendo que ele é muito inteligente, ele tem sacadas geniais, uma agilidade também mental incrível e tem muita, mas muita personalidade. Caralho, o maluco é brabo. Então eu vou soltar alguns trechinhos de um vídeo que ele fez sobre isso. O episódio de The Last of Us foi uma bosta. No Twitter tá proibido falar mal de The Last of Us. É por isso que eu continuo falando. Pois é, ele, assim como os demais que eu vou citar, acabaram falando tudo aquilo que eu pensava. E eu quase não gravei sobre The Last of Us, que eu falei, cara, as coisas que eu ia falar, ele e os outros aí também falaram. Pô, que saco, hein? Mas eu sempre tenho uma coisinha ou outra para acrescentar, um pouquinho da minha ótica porradocrática. Então vamos que vamos. O outro canal, que na verdade são 2 pessoas, toda hora eu cito aqui. E eu respeito demais esses cabras aí. Tony e Elvis do Heróis e Mais. Sim, para mim eles fazem muito mais pela guerra cultural que 30 outros canaizinhos que se dizem empenhados na mesma batalha. São caras que não vacilam, não fraquejam e não têm um fiofó coçante se empolgando à toa com as coisas. Eles pescam de longe a lacração e falam mesmo, soltam a real. Então, respeito também absoluto por eles. E por último, não menos importante, mas na verdade a cereja do bolo, o mestre Marcos Gimenez, do canal Núcleo Dharma. Então vou deixar bem claro aqui, esse é um momento delicado em que eu, porradocrata, que vocês estão acostumados a ver detonando as pessoas e dane-se, vou baixar minha cabeça devagarzinho e vou sim ter cuidado ao falar, porque é alguém que eu respeito de uma forma absurda, inenarrável. Esse cara aí, ele fez mais pela regeneração da masculinidade, do gênero humano e pela preparação do cidadão comum para todos os males que podem vir do que qualquer um que eu já tenha visto na internet. Então sim, ele tem vídeos sensacionais onde ensina a utilizar uma torneira como soco inglês, há vídeos em que ele testa armas pra gente ver, expõe táticas de combate, expõe fraudes e ainda dá vários ensinamentos sobre a vida. Então ele é um grande mestre e eu realmente o chamo de mestre, porque ele merece. Só que eis o problema, porque parte do que me motivou a fazer esse episódio ocorreu graças a um vídeo dele, um vídeo sobre The Last of Us. O mais interessante é que eu não
discordei do ponto de vista dele, a ótica sob qual ele abordou a série e apenas apontei como você faria conversando com um amigo, porque ele pode nem saber direito quem eu sou, embora ele me responda pelo Facebook, hein? É um cara bem acessível. Mas a gente pega esse carinha às vezes pelo influencer, né? Ou pelo mestre, e acaba tratando como se tratasse um amigo, em que você vê o cara falar algo, você concorda, você fala, olha, eu vou pontuar uma coisinha. E eu fui lá pontuar sobre a questão da lacração embutida em The Last of Us. Os posts estão aí, eu fiz questão de bater fotinho e vocês podem perceber o que qualquer imbecil perceberia. Mas aí você não pode reclamar, mano. Você não pode criticar. Você não pode falar que tem coisa lá que não tá legal. Você não pode falar que tem lacração. Não, porque se o negócio tem um mínimo de qualidade, já tem a galera que fala, não, então não lacrou. Que em momento algum eu toquei no assunto do episódio 3. E aí vem essa criaturinha que eu assim apaguei o nominho dele, porque essa galerinha é covarde. Aí ele bota assim: lacração embutida igual um casal homoafetivo que tem uma relação saudável e sua história de vida. E uma adolescente descobrindo o mundo depois de só sofrer e se descobre homoafetiva, mas é mais casca grossa que 80% do público do canal. Para tudo aí! Mestre, ele chamou o seu público de frouxo. Ih, eu não deixava. Ah, eu não deixava não, hein? Foi sem querer querendo. É mentira! Você fez de propósito! Chamou o público de frouxo, 80% do canal. Outro detalhe, né? A época dessa discussão aí, o episódio 7 nem havia sido lançado. Eu não joguei essa porcaria, eu não sabia mesmo o que ia acontecer. Então, além de ser médium... I see dead people. Tem alguma mensagem do meu esposo falecido? Escrevi e saí correndo, pau no cu de quem tá lendo. O cara exige que eu seja médium também, ou acredita que eu seja médium também. Cara, querer disfarçar a homofobia como ser contra a lacração chega a ser cômico. E esse é um dos motivos pelo qual LGBTs no geral tinham que participar do movimento pró-armas, para terem armas para se defenderem de gente como tu. Peraí, vamos analisar aqui. Eu não falei do problema homoafetivo. A homoafetividade tá na cabeça desse Bambi ameba, um cocô humano que julga o que os outros pensam com seus poderes telepáticos ou pré-cognitivos e já sai acusando do que você não disse. E detalhe, esse pessoal que usa homoafetivo na frase, né? É porque geralmente, né, você já sabe, eles se sentem tão inteligente por ter preconceituado a minha fala, visto coisas que não estavam ali, ainda mais depois do que eu falei no último episódio, que eu ia gravar só sobre aquele terceiro episódio, falando bem. E ainda que tirar onda é o mais comum que você vê na sociedade. E olha a ameaçazinha, né? Tinham que participar do movimento pró-armas para terem armas para se defenderem de gente como tu. Não parece meio nazismo isso? Mas aí, eu fiz esse episódio inteiro só pra expor esse cara? Não, eu fiz esse episódio justamente para mostrar essa deficiência cognitiva de várias pessoas que inclusive se dizem contra determinados movimentos e que apoiaram a série, movidos justamente por todo aquele processo que eu falei para vocês de enganação. O processo de sedução utilizado em cima da própria fanbase, etc. Um primeiro episódio bem trabalhado e que fez com que a galera se empolgasse. Os fiofós ficassem coçando e sim, cada canalzinho que se animou, eu lembro de vocês. Mas hoje vamos falar aqui do mestre, com todo respeito e porque eu discordo dele. E mais uma vez, eu vou continuar eternamente fã dele, seguindo o canal dele, acompanhando todos os vídeos dele como eu faço. Mas a questão é que no assunto guerra cultural, o mestre não é tão versado. Até porque, se você vai discutir com um dentista, por exemplo, e você não entende nada de odontologia, você obviamente vai ter que bater em algumas teclas sem ter certeza do que está falando. Em termos de artes marciais, para mim, ele é o melhor. Sobrevivencialismo, pau a pau com outro que eu admiro muito, mas também onde você pega as melhores dicas.
Além disso, tem muitos outros predicativos: filosofia de vida, conduta pessoal, preparação para o combate, capacidade de observação e análise, como lidar até mesmo com problemas na vida, ou seja, o cara é um mestre completo. Só que a guerra cultural é assunto sério, e ele várias vezes declarou que não curte muito essa vibe, o que aliás é direito dele. Um cara tão bom em várias coisas, ele não tem necessidade de se provar em mais nada, acabou. Só que é que tá, é cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, eu disse ado. E a guerra cultural, ela é minha especialidade, não desde que eu comecei a pegar o celularzinho para gravar os episódios aqui do canal, não. A minha dissertação de mestrado lá em 2003, quando muita gente sequer imaginava discutir esse assunto, é sobre a cultura nerd, sobre essa cultura de quadrinhos, RPG, cinema, jogos de fantasia e assim vai. E já envolvia a questão da guerra cultural. E não é carteirada não. O brasileiro tem essa mania babaca de ai, carteirada. Porra, se eu sei, por que eu não vou falar? Simples assim. Falei aqui no canal várias vezes sobre a questão mimesis. Pô, a mimesis é um conceito que vem desde Platão, Aristóteles. Dizem que o próprio Sócrates, sim, dizem porque o Sócrates nunca escreveu nada, sacou? Quem conhece filosofia vai entender o que eu disse. Mas enfim, e muitos outros pensadores ao longo das eras trabalharam. E não é um, não é dois, não. Até hoje ainda muitos, mas muito teóricos mesmo. E como é natural em toda ciência, há inclusive uns que discordam dos outros. Alguns que defendem uma influência até relativamente benéfica da televisão, da propaganda e etc., para gerar catarse como uma válvula de escape. Aliás, na verdade, isso vai partir desde Aristóteles. De minha parte, não discordo completamente, mas também concordo com aqueles que veem todo o lado maléfico, todo o controle. E vem cá, meu camaradinha, você nunca ouviu falar de Goebbels, não? Você que tá me ouvindo aí, se ligou? Então sim, a guerra cultural é importantíssima e sim, a arte influencia em muito. Aí o que acontece? Licença aí, mestre Marcos Gimenez, mas vou citar suas palavras com imenso respeito, mas porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, ao conversar com ele ali, ele citou a questão da menção ao comunismo no 6º episódio e enxergou aquilo como uma piada. Eu já não enxerguei como uma piada. Lembra lá do primeiro episódio que eu fiz The Last of Us, do vídeo passado? Em que eu vejo a pessoa falar que não gosta de careca, não gosta de professor, não gosta disso, não gosta daquilo, daqui a pouco vira e fala: ah, tá, Heineken, né? É uma cerveja meio amarga. Isso é só uma piada. Não é. O somatório de coisas mostra que não é. O mestre, em seu vídeo, que aliás é um vídeo sensacional e como antes dito também umas 3.899 vezes, concordei muito com o vídeo, ele enaltece o lado do sobrevivencialismo e, sim, a questão das armas. O tempo inteiro as pessoas ali têm armas e isso só prova que a arma é necessária para salvaguardar sua paz, sua harmonia, sua vida, entre outras coisas. Perfeito, lógico. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, devemos lembrar que o comunistinho raiz também adorava armas. Pô, e o Tchê, sempre retratado com a boininha, como se fosse um guerrilheiro. E a galera que discordava dele, que ia pro paredão, como até hoje fazem ainda. Arma não é exclusividade de conservador, não. O que acontece é que o Estado socialista, comunista, progressistinha, etc., não quer que o cidadão tenha arma justamente para que ele possa pisar na sua cabeça e você não tenha como reagir. Justamente para que ele possa mandar tias do Zap, crianças que se manifestam com camisas do Brasil para gulags, passando por cima da lei. Justamente para que ele bloqueie suas redes sociais, te diga o que falar, o que fazer e o que comer. Então, olha só. A questão das armas aí é que eles não querem que nós tenhamos, mas eles não são contra. Quer dizer, aquele, sabe qual é? Lacradorzinho de PUC, coisa e tal, que tá lá, ainda nem se formou, tá fumando erva o dia todo,
fica lá com o símbolozinho hippie, faz a mãe e fala, meu irmão, coroa de otário. Ele realmente acredita que ele acha que a arma é ruim até pra ele. Mas daqui a um tempo, na evolução dele dentro da ideologia assassina comunista, ele vai querer pegar em arma sim e vai estar a favor de que o Estado detenha o monopólio da violência. E isso é uma palavra, é uma frase, uma expressão na verdade, que eu já ouvi de alguns deles. Mas como esse episódio já está um pouquinho longo, no próximo eu vou enumerar um por um todos os traços, todas as evidências, todas as provas de que The Last of Us, no fundo, só queria lacrar e apenas nos seduziu dizendo que gostava de RPG, jogos de sobrevivencialismo e muita violência. Aguardem! Para esse projeto continuar, eu preciso do seu apoio. Então dá o like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se, compartilhe, espalhe a mensagem, faça um comentário bacana, algo produtivo. Se fizer algo improdutivo, sabe que a porrada vai cantar. Valeu, galera!